Estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês estejam também. Me chamo Natália, sou prima do Lucas, prima de um monte de gente que está aqui, prima da Ju. E tenho 22 anos. O Lucas falou para me apresentar, não tem muito o que dizer, mas já passei por algumas experiências, né? Faço parte da Igreja Farol Comunidade Cristã ali em Novo Horizonte. Estou aqui com minhas duas amigas, Ediane e Su. E já tem algum tempo que o Senhor ele tem me convidado para compartilhar daquilo que Ele tem falado comigo no secreto. Por isso eu estou aqui. No ano de 2017, estive em Florianópolis, na casa de oração. Estive lá fazendo uma escola. E durante algum tempo depois, eu fui convidada para estar em Cuiabá, servindo aproximadamente 1 ano e meio também numa casa de oração, onde lá eu estive servindo, aprendendo com algumas pessoas, também dando aula de adoração profética e de alguns outros assuntos. Então, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu sei que essa noite vai ser uma noite incrível, porque Jesus ele nunca perde uma oportunidade para falar conosco. Amém? O Senhor tem compartilhado algo no meu coração nesses dias. Eu queria compartilhar com vocês. Se você sentir de se ajoelhar, se você sentir de se levantar e orar, se você se sentir mal, talvez, se você sentir enjoo ou alguma coisa, eu quero que você peça ajuda, peça oração para alguém. Se você sentir que tem algo te incomodando, algo te distraindo, eu quero te despertar. Peça oração, mas não se distraia daquilo que vai acontecer aqui hoje. E o Senhor tem compartilhado uma mensagem ao meu coração. E se eu pudesse dar um tema para essa palavra de hoje, seria: eu não nasci para ser comum. Hoje, dia 8 de fevereiro, muita gente está ligada aí. Faz 1 ano que aconteceu o Descend, lembrei de comentar a respeito disso, né? Não estava lembrando, mas o Espírito Santo me trouxe de falar a respeito disso aqui, hoje. E ali nada mais foi do que uma reunião de pessoas que decidiram fazer algo diferente. Decisões diferentes trazem resultados diferentes. Não pessoas diferentes. Deus usa pessoas normais, pessoas como eu, pessoas como você. Os homens da Bíblia não eram pessoas que tinham... Eram pessoas normais, eram pessoas que tinham casa, pessoas que tinham família, pessoas que tinham trabalho. Mas elas escolheram dar ouvidos à voz do Senhor. E o Senhor tem colocado algo no meu coração, é como se o Senhor estivesse me dando entendimento para entender um pouco dos meus processos, né? Dentro de N processos, tanta coisa acontecendo aqui dentro. E o Pai começou a falar algo comigo que é: Natália, eu quero que você entenda onde você está e onde cada coisa está. Eu, como assim? E é como se Deus tivesse me dado uma timeline. Isso é contemplar, se tornar e manifestar. Então, talvez você está num tempo que você está contemplando. O que é contemplando? Você está aprendendo, você está recebendo, você está indo para o secreto. E Deus está falando muitas coisas com você. Mas você talvez não vive 1% disso. Está tudo bem, você está no caminho. E eu estou um pouco no processo de me tornar. Eu recebi muita bagagem. Eu tenho muita coisa na minha mente. Mas o Senhor falou comigo: eu quero que esse ano seja um ano onde você vai estabelecer uma cultura forte. Pessoas grandes são pessoas que estabelecem uma cultura forte. O que é uma cultura forte? Uma pessoa que tem uma cultura forte é uma pessoa que tem hábitos fortes. Uma pessoa que, independente de onde ela estiver, ela vai conseguir ser o que ela é. Nada vai mudar o que ela é. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Vou dar um exemplo crente, depois vou dar um exemplo normal. Vamos dar um exemplo que foi o seu aniversário. E você gostaria muito que uma pessoa tivesse te dado parabéns. Essa pessoa não te deu parabéns. Mas depois veio o aniversário dela. E você poderia muito bem não dar os parabéns para ela, muito bem não ir no aniversário dela, mas a sua cultura é uma cultura de amar as pessoas. Então, o fato dela não ter te dado parabéns no seu aniversário não vai mudar quem você é. Você vai dar os parabéns para ela, você vai no aniversário dela, você ainda vai levar um presente para ela. Porque isso é quem você é. Porque Deus é assim. O que nós fazemos não muda quem Ele é. Porque Ele é perfeito. Então o Senhor tem falado muito isso ao meu coração. Natália, eu quero que você tenha uma cultura forte. Eu quero que você seja uma mulher forte. Porque quando você tem uma cultura forte, você tem a capacidade
de estar no ambiente, você influencia as pessoas que estão naquele ambiente. Mas se você não é isso, se é só uma teoria para você, você não tem autoridade para fazer isso, você não tem autoridade para influenciar pessoas, aquilo é só uma informação que você viu na internet, é só uma informação que alguém te contou. Mas a partir do momento que você começa a viver isso, isso começa a ser manifesto, isso começa a fluir para a vida de outras pessoas. Sem você forçar, sem você precisar falar muito, isso começa a emanar de você. Então, um pouco do que eu vou trazer para vocês nessa noite é isso. Eu não nasci para ser comum, e você também não nasceu para ser comum. Você não nasceu só para fazer uma faculdade, trabalhar, namorar, ir para a faculdade, ou ir para a academia. O que Deus escolheu para você, o que Deus chamou você para ser, para fazer, é muito mais do que uma rotina, é muito mais do que todo mundo está fazendo. E eu vou falar aqui algumas coisas. O porquê que as pessoas, na verdade, o porquê que as pessoas elas escolhem ser comum. Um dos motivos na qual as pessoas escolhem ser comuns é o conforto. Porque ser diferente dá trabalho. Eu vou ter que fazer uma coisa que ninguém está fazendo. É muito mais fácil eu pegar uma coisa que alguém já está fazendo e eu copiar aquilo ali. E eu só seguir o que aquela pessoa está fazendo. É muito mais confortável. E eu tenho a certeza de que vai dar certo. A outra coisa que impede as pessoas de fazerem algo diferente, elas acabam caindo numa vida comum, é a ansiedade. Porque ser diferente, muitas vezes, gasta tempo. Você vai estar se dedicando a algo sustentável, algo que vai durar muito tempo. Então, isso não é do dia para a noite. A outra coisa que atrapalham as pessoas a saírem de uma vida comum e fazerem algo diferente é o medo. O medo de arriscar, o medo de dar errado, o medo de todo mundo vai rir de mim, o medo de, não sei, o medo de sair do padrão. Mas eu trago uma grande notícia para você. Você não nasceu para ser comum. Eu não nasci para ser comum. E eu queria te convidar agora a abrir a sua Bíblia em Salmos 1. Salmo 1. E lendo esse texto, eu acho que você vai conseguir entender um pouco do que está no meu coração e um pouco do que está no coração de Deus para hoje. Todos abriram Salmos 1? Salmos 1, Salmo de Davi. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Quem é que já leu esse salmo? Conhece esse salmo? Todo mundo, né? E esse é um salmo de Davi. E esse salmo é um salmo muito precioso. Quando eu li esse salmo, eu entrei numa jornada de ir mais fundo em estudo dos salmos. Porque nos salmos você consegue ver a humanidade de Davi. Você consegue ver uma pessoa comum, cheia da glória de Deus. Uma pessoa cheia de pecados. Uma pessoa que luta com coisas reais, cheia da glória de Deus. E esse salmo, os salmos, eles são feitos para homens e mulheres piedosos. Alguém já ouviu falar nessa expressão? Homem piedoso? Alguém já ouviu falar nisso? Amém? E o homem piedoso nada mais é na Bíblia do que uma pessoa que decidiu viver a sua vida em dedicação a Deus, em devoção a Deus. E esse salmo, Davi está falando do homem piedoso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Davi, ele já começa falando aqui, bem-aventurado o homem que.
Esse bem-aventurado, o que ele está trazendo? Ele está trazendo a alegria como uma recompensa daqueles que vivem para o Senhor, somente para o Senhor. E eu fui mais a fundo para estudar esse salmo. E aqui o historiador estava falando que por que Davi começou com esse salmo aqui. E ele falou que frequentemente o homem piedoso, que é as pessoas que buscavam muito ao Senhor, as pessoas que viviam em dedicação ao Senhor, elas se viam tristes por ver a prosperidade dos ímpios. Então aqui Davi está falando, bem-aventurado aquele, alegre é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas o que isso quer dizer para a gente? O que isso quer dizer para mim, para você? Que muitas vezes a gente está aqui buscando ao Senhor, a gente está aqui jejuando, a gente está aqui gastando a nossa vida, renunciando, mas a gente olha para o cara que está lá no mundo e parece que ele tem só tudo que você queria. Parece que você entrou para a igreja, parece que você perdeu tudo, parece que piorou tudo, parece que tudo começou a dar errado, né? E esse salmo, ele é uma promessa para quem busca a Deus. Esse salmo, ele é uma promessa para o homem piedoso, que a alegria, ela vai ser uma recompensa para você. Você crê nisso? Gente, eu não estou falando de uma alegria, eu não estou falando de uma alegria só assim, de você ficar feliz, não. Eu estou falando de você ter paz no Senhor, de você conseguir olhar para as coisas, você conseguir encontrar satisfação. É quando você olha para tudo que você está renunciando, é quando você olha para tudo que você está fazendo e você fala, uau, está valendo a pena. Isso aqui eu não estou fazendo para pastor, isso aqui eu não estou fazendo para líder de jovens, mas Deus está me vendo. Deus está vendo o que eu estou fazendo e Ele está me recompensando por isso. Amém? E aqui, quando Davi ele fala sobre bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando aqui de uma pessoa que ela escolheu viver uma vida totalmente fora do padrão. Totalmente fora do que os outros estão vivendo. Eu queria falar algo para você hoje aqui. Talvez você está aqui e você está tentando se enquadrar no que as pessoas estão fazendo lá fora. Você não vai conseguir. Se você um dia disse sim para Jesus, você já está indo na contramão. Você já está indo na contramão do mundo. Então, às vezes, dá a impressão de que a gente está fora. Às vezes, dá a impressão de que a gente é careta. Às vezes, dá a impressão de que, cara, parece que está tudo errado. Mas não, esse é o caminho. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Eu sou a pessoa que tudo que é coisa de Bíblia eu estou dentro. E eu baixei um aplicativo no meu celular que o nome é The Chosen. E é uma série, até falei no meu Instagram, é uma série que são algumas histórias bíblicas, algumas histórias da Bíblia, né? E é Jesus convidando os discípulos, algumas histórias malucas assim. E eu assisto aquele negócio, eu choro o tempo inteiro. E você vai vendo as histórias, você vai vendo quando Jesus chama os discípulos e você fala que Jesus era muito doido. Jesus era muito doido. Pensa numa pessoa que chega do nada para um cara e fala, siga-me. Quê? Para onde você está indo? O que você vai fazer? Quem é você? O que você come? Onde você dorme? Não é só assim, siga-me, eu tenho minha vida. E ele mostra uma vida totalmente fora do padrão. E eu fiquei me perguntando, cara, será que eu ia aguentar? Será que eu ia me submeter? Será que eu ia ter coragem para seguir Jesus? E aqui quando ele fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está falando da gente pegar o conselho daquele que não segue a Jesus, daquele que não ama o Senhor, daquele que não está com o coração em Deus, a gente adotar esse tipo de conselho, esse tipo de fala para a gente. Não estou falando que você não pode ter amigos cristãos, tá, gente? Não estou falando isso. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que nós escolhemos seguir Jesus, nós escolhemos amar o Senhor acima de todas as coisas, algumas coisas já não servem mais para a gente. Eu não sei se você, depois que já esteve dentro da igreja, já tentou desviar, já tentou fazer alguma coisa fora dos padrões da palavra. É muito estranho. E se você é essa pessoa que está aqui, eu queria te dizer, para de tentar. Não tente mais. Mas seja intencional em seguir ao Senhor. Sabe? Tudo que você está fazendo para seguir a Ele, nada disso está sendo em vão. É isso que eu vim aqui para te dizer hoje. Vale a pena. Existe recompensa em renunciar. Existe recompensa em dizer não para algumas coisas e sim para outras coisas.
E essas recompensas não são apenas recompensas terrenas, mas são recompensas celestiais. E aqui ele fala também: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: quem tem tido voz sobre a sua vida? Quem tem influenciado a sua vida? É o Big Brother, que começou agora, tá todo mundo só assistindo, que eu sei. É o Instagram. Quem tem tido voz sobre a sua vida? Quando você fecha os olhos, quais que são as vozes que você mais escuta? Porque são essas vozes que vão decidir nas suas decisões. São essas opiniões que vão pesar quando você for tomar uma decisão. E muitas vezes nós tomamos decisões que mudam o percurso da nossa vida inteira. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Por isso, tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com as coisas que você escuta, que você lê, que você assiste. Nós precisamos de domínio próprio. Nós precisamos estar cientes daquilo que tem entrado pelos nossos ouvidos, daquilo que tem entrado pelos nossos olhos. Vocês estão aqui comigo? Amém? No versículo 2 ele diz: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, voltando, sendo um pouco repetitiva, no versículo 1 ele está falando que feliz é essa pessoa que não anda segundo conselhos dos que não amam o Senhor, que não adota os meios daqueles que não amam o Senhor. Ele está falando que feliz é essa pessoa, que ela vai ter uma recompensa muito boa, a alegria. E deixa eu te falar, tudo que você faz para o Senhor tem uma recompensa. Nada que você faz, é porque é o certo a se fazer. Não. Tudo que nós fazemos tem uma recompensa. Quando Davi foi chamado para lutar, a primeira coisa que ele falou foi: o que eu estou ganhando com isso? E a gente foi ensinado que isso é errado, que isso é meio que ser interesseiro. Mas só que no reino de Deus, tudo que você faz tem uma recompensa. Você sempre ganha algo do Senhor. Amém? Vocês creem nisso? Então aqui ele está falando que feliz é essa pessoa. Ela vai receber recompensas celestiais. E aí no versículo 2 ele fala ao contrário: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E esse versículo 2 ele me fez refletir muito, sabe? Porque ele fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu falei, é impossível uma pessoa ter prazer num livro. A gente tem muita coisa no mundo, muita coisa na vida para a gente se alegrar. Senhor, como assim? E eu queria te perguntar hoje, onde está o seu prazer? O que quando você fala bem assim, se eu pudesse escolher qualquer coisa para fazer, eu faria isso. Aí eu faria uma viagem para tal lugar. Aí eu compraria o tênis tal. Aí eu ia comprar o celular tal. Porque aonde está o seu prazer, ali está o seu coração. E quando nós colocamos o nosso coração em coisas terrenas, nós temos muita facilidade de ser frustrados, sabia? Sabia disso? Talvez a frustração que você está carregando hoje no seu coração é porque você colocou todo o seu prazer numa coisa aqui da terra. E as coisas aqui da terra, elas são passageiras. Na palavra do Senhor diz que o Senhor colocou a eternidade em nós. Isso fala que se Ele colocou a eternidade em nós, só uma coisa eterna vai saciar os desejos que você tem no seu coração. E existe um livro que eu gosto muito, que o nome dele é Os 7 Anseios do Coração do Homem. E ele fala sobre todos os desejos que o homem tem dentro dele. Desejo de ser grande, desejo de prazer, desejo de muitas coisas. E ele diz que o homem tem isso, essa vontade, porque Deus tem isso. Você acredita que Deus tem emoções? Deus tem vontades? Você foi feito e eu fui feita à imagem e semelhança de Deus. Logo, se Deus tem vontades, você também vai ter. O problema não é você ter vontades. O problema é quando você usa essas vontades e você supre elas de uma forma totalmente errada. E nós suprimos elas de uma forma totalmente errada. E eu volto a pergunta para você: onde está o seu coração hoje? O que traz alegria para você? O que satisfaz o seu coração?
E é possível. É possível. É possível a gente ter alegria na palavra de Deus. É possível a gente ter alegria no Senhor. É possível a gente encontrar fonte no Senhor. É possível a gente tirar os nossos olhos dessa terra, de um monte de coisa caída, de pessoas caídas, com planos caídos, e a gente colocar o nosso coração, os nossos olhos em Deus. Só Ele vai saciar, cara, a sua fome. Só Ele vai saciar a sua carência. Só Ele vai saciar a sua sede. Só Ele vai olhar para os seus sonhos, para os seus planos, e vai dizer: eu já sabia, eu que dei eles para você, fui eu que coloquei no seu coração. Mas a partir do momento que a gente pega os nossos sonhos, pega os nossos anseios e deposita em pessoas, e deposita em instituições, e deposita em outras coisas, é muito fácil a gente ser frustrado. E o problema da frustração é que a gente destrói o que a gente construiu em anos em um dia. A gente destrói aquilo que a gente construiu em anos em um término, em uma discussão, em uma faculdade, talvez. Eu não sei qual é a sua história, sei a minha. Mas eu queria te trazer uma esperança hoje aqui, na palavra de Deus, não em mim, mas na palavra de Deus. O que o salmista Davi está dizendo é que antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém? Gente, eu amo ver o pastor de vocês pregar, ele prega muito, né não? Pastor Rogério, prega demais. E eu queria te encorajar hoje a você começar a olhar para algumas referências, olhar para algumas pessoas, você se espelhar em algumas pessoas. Tem uma pesquisa que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Então, provavelmente, o seu prazer está, os seus anseios está baseado nisso, baseado no que você vê, baseado nos seus amigos, baseado nas pessoas que você se relaciona, baseado naquilo que você vê. Comece a trocar hoje as suas referências. Comece a trocar hoje as pessoas na qual você se inspira, na qual você se espelha. Aquilo que na verdade é valor para você, aquilo que é importante para você. Lendo esse texto, eu comecei a pedir ao Senhor, eu comecei a orar e falar: Pai, eu quero ter prazer na Tua palavra. Eu quero ter prazer em meditar na Tua lei. Eu quero ter prazer em um dia, quando eu não tiver respostas, eu ir para a Bíblia e encontrar respostas, como um dia eu já fui. E talvez eu tenha perdido isso. Eu queria te dizer que na palavra de Deus, na Bíblia, você vai encontrar respostas que muitas vezes o seu líder não vai poder te dar. Sabe, perguntas, dúvidas: Senhor, por quê? Ou por que não? Você vai encontrar aqui, você vai encontrar aqui dentro. Por meio de histórias de pessoas que viveram como você, que caminharam pela terra como você. E você vai começar a se identificar. Você vai começar a tomar para você essas palavras. E essas palavras vão ganhando forma dentro de você. E quando você vai ver, você já não tem tal vício mais. Você já abandonou algum pecado. Você já pensa diferente. E as pessoas começam a olhar para você e falar: cara, você está diferente, né? Você está estranho. Antes você fazia isso, agora você quer fazer, não quer mais. O que está acontecendo? E é o momento que é o que a gente chama de quando o Espírito Santo começa a reinar em nós. Que é quando Deus começa a cumprir a vontade dele dentro de mim e dentro de você. Eu sei que hoje é uma noite onde o Senhor ele vai trazer isso ao seu coração. Talvez você está aqui e você acha ler a Bíblia uma coisa muito chata. Um monte de palavra, um monte de coisa, um monte de livro difícil. Mas, toda vez que vier isso ao seu coração, comece a pedir: Espírito Santo, me ajuda a encontrar vida na Tua palavra. Me ajuda a encontrar respostas na Tua palavra. Você está aqui comigo? Amém? Eu sei que a palavra de Deus, ela é a resposta para aquilo que nós precisamos. Versículo 3, ele diz, já estou encerrando: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que fizer prosperará. Essa é uma promessa para o homem piedoso. Essa é uma promessa para você. Essa é uma promessa para mim. Que essa pessoa aqui do Salmo 1 vai ser como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que na estação certa vai dar fruto. Na estação certa nós vamos frutificar. Na estação certa, tudo aquilo que você tem buscado no secreto vai vir
à tona. Amém? E tudo que você fizer prosperará. Eu conheço muitas pessoas. E eu conheço pessoas que têm tudo para dar errado e estão dando certo. E tem pessoas que têm tudo para dar certo e estão dando errado. Você conhece alguém assim também? Ou só eu que estou doida? E é isso aqui que ele está falando, prosperidade. Prosperidade aqui dentro, gente, não está ligado ao seu dinheiro. Não está ligado ao quanto você tem no bolso. Mas prosperidade é o seu coração. E essa promessa que o Senhor está nos dando aqui é para tudo aquilo que a gente colocar as nossas mãos. Isso prosperar, isso dar certo, isso caminhar. Amém?